rodamos com o Belgrado Open Top, vamos comentar um pouco da história desse país. Com uma população aproximada de 1.900.000 habitantes, Belgrado, a capital, uma das cidades mais antigas da Europa e principal centro econômico e cultural da Sérvia, está localizada no norte do país, entre dois cursos de águas internacionais, na confluência dos rios Danúbio e Sava. Também é a maior cidade do território da ex-Iugoslávia, a segunda maior cidade sobre o rio Danúbio, bem como a quarta maior do sudeste da Europa após Istambul, Atenas e Bucareste. Com uma história continuamente documentada por 7.000 anos, Belgrado foi o berço da cultura pré-histórica mais importante da Europa, a cultura Vinca, que dominou os Balcãs desde cerca de 5.000 anos antes de Cristo e deixou evidências de sua presença no território de Belgrado e de áreas vizinhas. Na antiguidade, a cidade foi alcançada pelos gregos, fundada e nomeada pelos celtas como Cidade Branca, nome que ainda ostenta. Depois foi colonizada pelos romanos e definitivamente ocupada por sérvios brancos a partir da década de 600, mas teve autonomia de governo apenas em 1284, através do rei Estevão Dragutin. No decorrer da sua história longa e conturbada, a cidade foi conquistada por mais de 40 exércitos e foi reconstruída das cinzas 38 vezes. Foi a capital da ex-Iugoslávia. A história é longa, bonita e vale a pena pesquisar. Durante a Primeira Guerra Mundial, a 29 de julho de 1914, Belgrado foi bombardeada a partir de barcaças ou monitores e foi ocupada primeiro pelo exército austro-húngaro. No mesmo ano, as tropas de Radomir Putnik retomam o controle e em 1915, com o apoio do exército alemão, voltou novamente ao poder dos austríacos, até ser invadida pelas tropas francesas em 5 de novembro de 1918. A Segunda Guerra foi avassaladora. Em 1941, sob ordens de Franz Benem, aplicou a regra de tiro de 100 cidadãos sérvios e judeus para cada alemão morto. A cidade foi bombardeada pela segunda vez a 16 e 17 de abril de 1944 pelos aliados, matando cerca de 1.600 pessoas. Finalmente, a 20 de outubro de 1944, as forças dos partisans comunistas e o Exército Vermelho Soviético conseguiram expulsar os alemães. Na sequência do fim da guerra, a 29 de novembro de 1945, o Marechal Josip Broz Tito proclama a República Socialista Federativa da Iugoslávia em Belgrado. Em 24 de março de 1999, mais uma vez na sua perturbada história, Belgrado foi alvo de bombardeios, desta vez pelas forças aéreas da OTAN, tendo como pretexto. Depois desse tour e toda essa história, vamos falar dos pontos turísticos da cidade. Iniciamos pelo Karađorđevi Park, onde está a Catedral de São Sava, o Real Svetog Save, que é o maior templo ortodoxo da Europa e uma das 10 maiores igrejas do mundo. Foi batizado em homenagem a São Save, fundador da Igreja Ortodoxa da Sérvia e importante figura na era medieval dos Balcãs. Foi erguido sobre o local onde supostamente foram cremados os restos mortais do santo, e daí a importância religiosa do templo. A área que vemos agora é o Pionirski Park, onde fica o coração administrativo da Sérvia. À direita temos o Narodna Skupština, Parlamento da Sérvia, que em 4 de fevereiro de 2003, ainda como Parlamento da República Federal da Iugoslávia, acordou uma forma mais tênue de cooperação entre a Sérvia e Montenegro, dentro da União de Estados chamada Sérvia-Montenegro. A união terminou em junho de 2006, com a independência montenegrina e a Sérvia. À esquerda temos o Stari Dvor, Palácio Velho, e o Novi Dvor, Palácio Novo, com lindos jardins. Um pouco mais adiante temos o famoso Hotel Moskiva.
Entramos agora no Teshmashdam Park, onde temos a beleza arquitetônica da Igreja de São Marcos, a Kritiva Svetog Marka. Ortodoxa, foi construída a partir de 1931 até 1940, projetada pela arquitetura de estilo sérvio-bizantino, com uma concepção arquitetônica geral, formas e policromia de fachadas. Esse templo é o mais semelhante ao mosteiro de Krakanica. Entramos no centro comercial de Belgrado, mais precisamente na TRG Republike, em frente ao Narodni Muzej. Protegida por lei, uma das mais antigas, é um complexo monumental de edifícios e casas construídas no final da década de 1870. No início dos tempos romanos, não era o centro do assentamento. Na época dos turcos, foram construídas ruas sinuosas com jardins, fontes de água potável e algumas mesquitas. Após a regulamentação do plano da cidade, as famílias mais influentes e ricas da sociedade comercial e política de Belgrado passaram a viver ali. No mesmo espaço temos o Hotel Specija Kruna, de 1869, a Casa de Marko Stojanović, de 1889, a Câmara dos Hristinas Kumanudi, de 1870, um bloco de serviços urbanos, de 1870, e demais edifícios administrativos, todos em estilo de transição do romantismo para o renascentismo, com algumas pinceladas do gótico. Entramos agora no Kalemegdan, é o maior parque de Belgrado, capital da Sérvia. Seu nome deriva das palavras de origem turca, Kale, que significa fortaleza ou castelo, ou Medmida, que simboliza campo ou planície. Ela abrange um complexo de construções remanescentes do desenvolvimento de Belgrado nos últimos 12 séculos. É possível visualizar, desde as primeiras muralhas, construída pelos romanos no século I, o forte erguido no período de Estevão III Lazarević, quando Belgrado tornou-se capital do Império da Sérvia pela primeira vez, e as sucessivas reformulações conduzidas durante as ocupações otomanas e austríacas. Ainda na pré-história, os povos migrantes notaram a posição estratégica da pequena colina que se ergue no cruzamento dos rios Save e Danúbio, na Península Balcânica. O ponto permitia uma visão privilegiada dos afluentes e das planícies que se estendem para o oeste e norte, considerado o local ideal para a construção de uma fortaleza. Por aí passaram muitas tribos e raças. Celtas, na fase neolítica, os romanos através do imperador Tito Flávio, que instalou ali no século I uma fortificação militar com 6.000 homens. Já em decadência, a fortaleza foi tomada pelos otomanos, onde os Habsburgos reconstruíram parte das edificações. Entre 1807 e 1813, os sérvios tomaram a fortaleza durante o primeiro levante sérvio, liderado por Karadlot Petrović. Os turcos renderam a fortaleza definitivamente em 1867 para Mihail Obrenović. Logo o terreno em frente às muralhas foi transformado em parque, o Kalemegdan. Aqui vemos os blocos construídos pelo comunismo, que abrigavam os funcionários do governo. Em sua maioria lembram uma cidade fantasma, depredadas pelo tempo, contrastando com o moderno. Encerrando o nosso passeio, chegamos a Skadarlicha, o bairro boêmio da cidade, que está localizado a menos de 300 metros ao norte e oeste de Terracic, centro de Belgrado.
Ele começa logo abaixo da Praça da República e se estende ao longo da curta e sinuosa Escadarliska Ulica, com apenas 440 metros, e é uma das ruas mais famosas de Belgrado. Tornou-se famosa ao final do século XVIII, quando suas cáfanas passaram a ser frequentadas por personalidades notórias da vida cultural da cidade.